Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 3. Então você observa que é aquilo que eu disse, se você não assistiu o 2, o 3, você não vai conseguir entender o 4. E você observa que nós ainda nos encontramos nesse diálogo de história. Agora, a hora que nós entrarmos no livro dos Espíritos, Missionários da Luz, Libertação, vai surgir vídeo que vocês nunca viram na vida. Mas eu estou preparado para isso. Então, eles aboliram aquilo que eles viram que não era favorável ao bolso deles. Onde já se viu isso? Esse povo é maluco. Eles passaram a pensar assim: reencarnação? Que reencarnação o quê? Isso não existe. E eles fixaram isso na mente da humanidade que acredita neles. Eles realizaram uma lavagem cerebral tão grande na mente da humanidade que muitas coisas que faz parte da justiça divina, das leis divinas, por quase 2000 anos, a humanidade está presa nesse cabresto, sendo dirigido por essas crenças. Sabe? Por essas crenças estão sendo dirigidas e mantidas. E o interessante é que a humanidade não questiona. E o interessante é que os historiadores, essa história não conta. Se não é o palhaço que vinha aqui contar e sabendo que pode ele ser considerado realmente um palhaço mesmo, mas eu não me preocupo, não estou nem aí. A verdade tem que ser dita. E isso tem como ser provado, tá, gente? O mais interessante é isso. Sabe por que tem como ser? Sabe por que ela pode ser provada? Porque é do conhecimento de todas as religiões que participaram daquele concílio ecumênico. É do conhecimento. Só que eles não divulgam para que eles não percam o prestígio da lavagem cerebral que realizaram na mente da humanidade. Eles perdem o trono. Eles perdem tudo que eles já arrecadaram. Eles perdem todos os adeptos. Se eles confessar uma história dessa à humanidade. Olha para vocês verem como são as coisas. Então a humanidade vive presa ou não vive? Depois, quem são os malucos? É o espírita. Mas é aquilo que eu já disse. Eu não isento o espírita de ser doido, não. Porque muitos espíritas não ensinam a humanidade. Não explicam. Não levam ao conhecimento da humanidade essas histórias. Uma porque eles desconhecem.
São poucos que conhecem essa história. São poucos, deixa eu ver. 7.750 bilhões. Deixa eu ver. Eu acho que tirando os líderes religiosos, líder que vai conhecer isso vai ser assim, uns 3, 4 no Brasil. No Brasil. Agora, por mais que muitos já ouviram Divaldo Pereira Franco narrar essa história, mais ou menos ele narrou. Esse mais ou menos é porque ele deu uma brandada na história, você entendeu? E não passou tudo como eu passei aqui agora. A não ser aqueles que presenciaram Divaldo numa palestra levando o conhecimento da humanidade, a não ser esses, mas que fixaram na consciência, na mente, essa história. Mas o que adianta a pessoa fixar na consciência e não pôr em prática? Então, por isso que esse tema reencarnação, ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Porque, como eu disse, nós vamos, assim, provavelmente fazer uns 300, 400, 500 vídeos. Pode ser que dê tudo isso. Se não der também, não tem problema. Que dê lá o que der, tá bom. Mas é aquele que eu disse no vídeo primeiro. Nós vamos mergulhar só 40 metros. Na primeira vez nós mergulhamos 20. Agora nós vamos mergulhar mais 40 metros. E um dia, nós, se der tempo, né, na reencarnação, nós vamos voltar e mergulhar mais 20 metros, que será 60 metros. Então aqui nós vamos tratar de vários tipos de reencarnação, né? O porquê das desigualdades nas riquezas, o que a pessoa fez para nascer pobre financeiramente, para nascer rico financeiramente, o que ele fez para nascer fisicamente com certas enfermidades, porque certas enfermidades apareceram em sua vida depois de certo tempo no corpo físico. Nós vamos tratar também de uma outra reencarnação de chipófagos, né? Muitos muitos dizem chipófagos e muitos dizem chifófagos. Mas o importante é que são tratados como gêmeos siameses, que se você procurar na doutrina dos espíritos, à luz da doutrina dos espíritos, nós vamos explicar o porquê dos gêmeos siameses, né? Olha só para você ver onde nós vamos adentrar. Então, comentando a respeito só de um caso de gêmeos siameses, né? Desses chifófago, só para você ter uma noção. Quando reencarna gêmeos siameses, vamos assim simplificar, por que reencarna gêmeos siameses? Por que nasce aquelas crianças
pregadas assim, o tórax, uma na outra, né? É óbvio que os cientistas, os pesquisadores, a medicina, vêm lá com tanta baboseira relacionado à genética. Eu falo baboseira, não é em questão de desfazer, mas em questão de realidade, de verdade. Eles estão ali só enchendo bexiga para festa de aniversário, procurando encher a cabeça dos outros de besteira para que as pessoas não consigam e não tenham espaço no cérebro, na mente, para raciocinar e buscar a saber o porquê nascem gêmeos siameses. Então veja bem, nós conhecemos uma história de dois seres que eles se odiavam demais. Então, numa existência, um matava o outro, e pela lei de causa e efeito, a ação e reação, eles nasciam praticamente na mesma família. Então, numa encarnação, aflorava aquele ódio um pelo outro. Por quê? Porque numa determinada existência, eles reencarnaram centenas de vezes nessas condições de ódio e de morte, que eu vou dizer. Lá no princípio, quando essa história começa, um irmão, aliás, dois irmãos, um convidou o outro para ser padrinho de casamento dele. E ele foi ser padrinho. Só que o que aquele irmão não sabia é que aquele irmão que estava sendo convidado para ser padrinho, ele tinha um caso com aquela que seria a futura esposa do irmão dele. Olha só para você ver. Lá naquela época já existia já o, né, chifrinho. Já existia já o parzinho de chifre na testinha dos outros. É psicologia, gente. Vamos analisar isso aí, hein? Às vezes a pessoa fala, só existia traição. Não, existia tudo quanto é desgraça que existe hoje, existia lá naquela época lá. Então vamos raciocinar. Esse irmão não sabia que o irmão tinha um caso com a sua futura esposa. E o que aconteceu? Que depois que eles se casaram, né? Eles se prepararam para lua de mel, mas a mulher e o amante, que era o irmão do marido dela, né? Naquele momento agora era marido, eles combinaram de colocar um remedinho, um soníferozinho na bebida, para que o noivo dormisse, o irmão dormisse, né? E o noivo dormiu. Então, dormiu lá onde eles iam ter a noite de núpcias deles, né?
ele e ela lá no local da noite de núpcias, pegou o remedinho e colocou na bebida do marido. O marido, né? Aquele sossega-leão. Como é que é? Eu esqueço o nome. É esse remedinho que eles colocam aí na bebida de muitas pessoas aí. É um sossega-leão mesmo. Apaga não sei o quê. E ela coloca um pouquinho, né? Não era para matar, não. Porque a intenção dela e do amante era que ela e ele, amante, tivesse aquela noite de núpcia. E não com o marido. Fantasia da mente perturbada dos dois. Olha só. Fantasia. Fantasia sexual. Inspirado pelas trevas. Inspirado pelo anticristo. Inspirado por obsessores para causar uma desgraça na vida daqueles seres. E onde eles se encontravam ali, aquele casal, é lógico que o amante estava esperando que ela colocasse o remedinho para o irmão dormir, para ele entrar e eles passar a noite junto. E assim foi feito. Só que o que eles não contavam é que eles iam também, depois de muita farra, de muita orgia, eles iam pegar no sono. Eles iam dormir. Descuidaram e dormiram. E roncaram. E durante esse período, o efeito do sossega-leão passou. E o irmão acordou num outro quarto e saiu casa afora procurando a esposa. É natural, né? Porque ele casou, dormiu, não viu nem que estava tomando bebida, não viu nem o que aconteceu, nem percebeu, ele desconhecia que ela tinha colocado lá um remedinho para ele dormir. E ele pega ela numa alcova, né, numa cama, num quarto, naquele local, com o irmão dele. Só que os dois estavam dormindo. E agora? É óbvio que imediatamente o que ele encontrou-se de pontiagudo, ele apossou-se e foi, arrebentou a cabeça do irmão dele todo, estraçalhou, e com isso a esposa acordou. Ele estraçalhou a cabeça do irmão e perfurou o peito dele todinho. E partiu para cima dela, sabe? E também a matou. E depois que ele a matou, ele se matou. Triplo homicídio. Seria, né? No bom sentido. Mas um foi suicídio. Que ele se suicidou. Ele se matou. Aí, imagine bem. Aqueles 3 nas regiões umbralina, em pé de guerra, por muitas décadas.
muitas décadas em pé de guerra, brigando um com o outro, brigando com ela, brigando com o irmão com o irmão, com a esposa. Desculpe. E nessas regiões umbralina, o sofrimento é feio. Ainda mais nas condições dessa. A espiritualidade, depois de algumas décadas, né, resgatou os três, tratou os três e fez com que os três nascessem em um lar familiar, é óbvio, da família que eles, né, passada, então eles reencarnaram ali através de um parente. Aí vieram como primos, ela como não sei o que lá, mas nasceu tudo na mesma família. Só que, devido o ódio tão grande daquele que pegou o irmão com a esposa, né, naquele ato de traição, aflorava de vez em quando aquele sentimento de ódio, que ele não sabia de onde vinha aquele sentimento. Aquele sentimento de ódio, de raiva. E por coisas insignificantes, ele partia para cima do irmão e brigando com o irmão, e essa briga terminava em morte. Ele matava o irmão. Veja bem, ninguém nasce premeditado a matar o outro porque o outro lhe matou em vidas passadas. Não. Nascem para quitar os débitos juntos, sofrendo algum tipo de expiação naquela atual existência, quitando o débito através do amor, mas aquele sentimento era tão grande que quase sempre terminava em morte, um matando o outro. E também naquela existência, aquela que foi a esposa, ela quase sempre se perdia também na vida. Sei que várias reencarnações, um eliminava o outro. Em vez de quitar o débito através do amor, quitar o débito através assim da perseverança, da luta, da persistência, eles optavam sempre por degradear. Vamos para o próximo vídeo.